tema que vos trago hoje é precisamente um dos mais caros a todos nós. Podemos não nos lembrar sempre de que é que estamos à procura, o que é que buscamos, mas sabemos que somos um ser humano, ou pelo menos espera-se que sejamos humanos, no sentido de sermos generosos, bondosos, termos caráter, sermos verdadeiros, e sabemos que estamos constantemente à procura de algo, e esse algo, geralmente, ou pelo menos devíamos dizer isso mais vezes, somos nós próprios. Quando se fala do ser humano em busca da harmonia, é o ser humano em busca de si próprio, no fundo. Quando se usa aquela imagem, por exemplo, da árvore de Natal, de um cone que vai afunilando, vai subindo e vai afunilando, em busca, digamos assim, ou até culminar numa estrela de 5 pontas, que é uma representação humana, no fundo, está a representar os nossos membros. No fundo, numa das leituras, estamos a falar de uma esperança que temos e canalizamos isso para um momento, para uma data específica, um momento específico, de subirmos, crescermos, aproximarmos mais, por um lado, uns dos outros, por outro lado, de nós próprios, até culminarmos na nossa essência. Obviamente, a árvore de Natal tem muitos outros significados. Esta é uma leitura que se pode fazer. Bom, falando desta busca específica, ou seja, falando da harmonia propriamente dita, é uma palavra que nos chega do grego, quer dizer essencialmente união, ajuste, enfim, relação. Essencialmente aquilo que nos diz é que procura preencher as falhas que encontra e procura algo que a possa preencher a si própria. No fundo é a ideia que nos está a dar. Quase como as rodas dentadas, por exemplo. Ou seja, só há harmonia e só há união entre diferentes. Ou seja, não vale a pena pensarmos em união, pelo menos numa primeira fase, como uma união entre iguais. A união e a harmonia dá-se precisamente quando valorizamos e respeitamos a diferença do outro. E quando valorizamos e respeitamos a diferença em nós próprios, que também é um grande problema. Porque, por vezes, compreendemos que a harmonia é pertencer ao grupo. Entendemos que é fazer parte de algo. E nem sempre esse algo é o melhor para nós. Ou nem sempre esse grupo será aquele onde eu me possa expressar tal como eu sou. Não é? E nesse sentido estamos a quebrar a nossa própria forma, o nosso caráter, aquilo que na realidade somos, para nos ajustarmos. Mas não é bem disso que se está a falar. Não se está a falar de fanatismo, por exemplo, não se está a falar de sermos vítimas de modas e de opiniões que nos vão obrigando a tomar uma determinada forma e ficarmos um pouco iguais a determinada ideia. Estamos a falar sim de nos encontrarmos a nós próprios e conseguirmos unir-nos aos outros precisamente nesse respeito mútuo. É verdade que existem coisas que são irreconciliáveis, existem coisas que não se podem propriamente harmonizar. Uma delas foi referida, se falamos se falamos de ódio, se falamos de fanatismo, é um pouco difícil conseguirmos encontrar uma relação possível com esse tipo de sentimento ou de vivência. No entanto, se falarmos de diferentes opiniões, diferentes sentimentos, diferentes costumes, diferentes vivências, se por um lado procurarmos levar as coisas ao coração, tendo mais profundidade, e por outro elevar para fora do mundo emocional, para fora daquilo que nos aprisiona muitas vezes às ideias, às modas, às opiniões, vamos perceber que tudo pode ser harmonizado, tudo pode ser sintetizado e tudo no fundo pode ganhar essa forma, se quisermos até cônica, como estávamos a ver, em direção àquilo que se espera da humanidade, em direção a nós próprios. Uma das coisas talvez mais harmonizadoras que existam é precisamente pensarmos no que é humano, ou seja, pensarmos
qual é o sentido da minha vida, o que é que eu quero fazer, para onde é que eu me estou a dirigir. Se nós não retirarmos o humano dessa visibilidade, desse pensamento, ou seja, se não perdermos o humano de vista, provavelmente estamos aí no sentido certo, ou estamos aí no caminho certo. A questão do para quê, para onde é que vamos, ou seja, vamos em direção a nós próprios. Vamos em direção àquilo que desejamos, pelo menos, que seja a humanidade. Isso é uma ideia interessante e acho que sintetiza um pouco esta ideia de harmonia enquanto união. Bom, a harmonia encontra também uma correspondência no latim com a palavra harmonia, mas outra mais interessante. Quando falamos da deusa harmonia na Grécia, ela encontra uma correspondente latina, que é concórdia, que é uma palavra que no fundo vai querer dizer a mesma coisa, mas se calhar toca-nos ainda mais do que harmonia. Precisamente por ter na sua raiz a palavra cor, coração, ter que ver com fazer um ajuste a partir do coração, tomar uma decisão a partir do coração, tentar aproximar-me do outro com o coração e, em última análise, coração com o coração, no sentido de se eu perceber o que é que em mim é real, isso vai se harmonizar com o real de todas as outras coisas, ou seja, todos os outros. Uma das grandes dificuldades que temos nessa harmonia passa precisamente por tentarmos, por vezes, conciliar aquilo que não é real. Ou seja, conciliar, por exemplo, falando de uma família, falando de um casal, falando de amigos, aquilo que efetivamente se está a harmonizar e está, no fundo, a chamar um para o outro, ou um grupo de pessoas para o mesmo centro, para o mesmo ponto de uma circunferência, são as virtudes e é o caráter real, que muitas vezes não conhecemos totalmente, ou passamos a vida toda à procura disso, mas é isso que nos chama, ou seja, o que é real de trás ou dentro de cada um de nós, e é isso que realmente vai harmonizar todas as coisas. Ou seja, podemos dizer que são as virtudes, podemos sintetizar assim, aquilo que realmente permite uma harmonia e uma concórdia no mundo são as nossas próprias virtudes. Precisamente porque não se excluem, nem excluem nada, no fundo. Ao contrário dos vícios ou dos defeitos. E, obviamente, a partir do momento que a pessoa tem aquele defeito, torna-se difícil ter aquela virtude, ainda que o caminho está lá. Se foi detectado o defeito, vamos em direção à virtude, obviamente. Depois, toda esta ideia de união, engrenagem, enfim, roda dentada, como preferirmos ler, é também aquilo que dá vida a todas as coisas, ou que põe todas as coisas em movimento. Se pensamos num carro, é feito de partes diferentes. Se pensamos até em todo o processo de construção de um carro, vemos que são postos diferentes, pessoas diferentes, cada um, não sei se isso é bom ou se é mau, mas cada um sabe a sua parte específica. Estou a dizer que pode ser mau no sentido em que se separam uns dos outros já não somos capazes de fazer um carro, esse é o problema. Mas trabalhando em equipa e cada um assumindo o seu lugar, conseguimos fazê-lo. O corpo humano também funciona porque temos diferentes órgãos e diferentes membros. As duas mãos podem pegar num objeto, podem trabalhar, podem abraçar, aquilo que quiserem, porque são diferentes, precisamente. E nós podemos nos unir, ou podemos nos aproximar, podemos crescer uns com os outros, precisamente porque somos diferentes. E passa muito por aí esta questão, se quisermos, da raiz etimológica da palavra, só para se ter uma ideia. Outra das ideias interessantes dentro da harmonia, é que tudo é necessário. Ou seja, para haver harmonia, tudo é necessário. Não podemos dizer, por exemplo, numa vida harmoniosa, eu só quero determinadas coisas. Não é? Porque basta olharmos para a nossa vida pessoal e pensar, no meio de tanta coisa maravilhosa, no meio de tanta coisa, enfim, vamos dizer, menos boa, foi o que me trouxe aqui. Portanto, eu sou quem sou pelo que me aconteceu.
Portanto, não nega absolutamente nada. Ou seja, tudo é necessário, tudo é importante. Se falamos em termos de humanidade, é exatamente a mesma coisa. Todos nós somos necessários. É verdade que andamos à procura muitas vezes do nosso posto, do nosso lugar, mas somos necessários. Havemos de descobrir um dia. Havemos de deixar a nossa nota musical, se quisermos ver assim, a nossa pegada, precisamente a partir do momento que se descubra esse local. E por outro lado, para além da harmonia não excluir nada, e vemos isso na natureza, não exclui nada, temos também a questão de não ter nada a mais e não ter nada a menos. Ou seja, aquilo que é harmonioso, no fundo é perfeito. Uma ação harmoniosa é uma ação que é feita sem nada a mais e sem nada a menos. Um sentimento harmonioso não tem nada a mais nem nada a menos. É exato. É o mais apropriado, é o mais perfeito, se quisermos dizer assim, para aquela situação. Portanto, a grande dificuldade é encontrar, podemos dizer, esse centro, ou esse ponto de equilíbrio, ou essa estrela no topo desse cone. Esse é o caminho que nos espera. E como a própria imagem do cone, ou a imagem de uma pirâmide, se preferíssemos, para a percorrermos temos de crescer, temos de nos elevar. Portanto, também nos traz muito essa ideia. A harmonia dá-se no crescimento. Não há harmonia, entre aspas, na queda, no sentido de querermos descer. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, não querermos crescer, não querermos subir. Isso não é harmonioso. E isso, obviamente, vai-nos trazer questões pessoais que são precisamente a desarmonia. Ou seja, quando não nos sentimos bem. Quando se fala de harmonia do corpo, fala-se de saúde. Mas há saúde mais além do corpo. Ou há também harmonia e desarmonia noutros níveis da nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na nossa imaginação, etc. Mas pronto, tendemos normalmente a dar mais importância. Estão-me a ouvir bem? Acho que desliguei sem querer. Já está. Tendemos sempre a dar mais importância àquilo que é mais visível, mais próximo, mais físico. Outro dos exemplos que eu vos queria trazer é a questão mitológica, que estávamos a referir há pouco. Existe a deusa harmonia na Grécia, existe a deusa concórdia. É também muito interessante perceber de que forma é que os mitos também nos ajudam a compreender o que é esta harmonia. A harmonia, a deusa harmonia, é filha de dois deuses que nós nunca pensaríamos que se poderiam unir, pelo menos enquanto conceitos. Ou seja, ela é filha de Ares e Afrodite. É filha do deus da guerra e é filha da deusa do amor. Portanto, à partida, a deusa do amor e o deus da guerra não se deveriam dar bem. Não é? Ou seja, logo aqui levanta-nos essa questão. O que é que estamos a tentar conciliar? E o que é que quer dizer para termos harmonia na nossa vida, passando o mito para nós próprios? O que é que quer dizer esta guerra? O que é que quer dizer este amor? Talvez o amor seja a mais fácil à partida de entender, porque trabalha precisamente com a união, ou com a busca dessa união. Com a busca do belo, com a busca do que é saudável, também podemos incluir. A guerra parece-nos sempre o contrário, ou seja, é uma união diferente, ou seja, é uma união violenta e, de outra perspectiva, é uma desunião. No entanto, na minha perspectiva, eu creio que o que se está aqui a falar é muito da forma como que nós alcançamos a harmonia. Muitas vezes é através do conflito. Ou seja, eu não digo com o outro. A guerra, nós vemos a guerra sempre externa, não interna. Ou seja, quando temos algo para resolver dentro e temos de resolver. Às vezes temos de atacar, outras vezes temos de nos defender e tentar sobreviver no meio disso. Isso é uma guerra interior. O facto de Deus Ares ser o Deus mais odiado do Olimpo, mais odiado pelo seu pai Zeus, o facto de ser solitário, o facto de ser noturno, obscuro, é aquele que vive mais no silêncio, mais sozinho. Ou seja,
tudo isso representa fases necessárias ou momentos necessários da nossa vida, em que, por vezes, não gostamos tanto do fruto, ou não gostamos tanto do resultado, ou não gostamos tanto do conflito que temos à frente, ou da dificuldade que temos à frente. Mas, acima de tudo, Deus Ares, e a guerra no geral, tem que ver com coragem. Não é? Também, pelo menos por via do latim, é uma palavra que está relacionada também com o coração. Ou seja, também é algo que vem de dentro, ou seja, também é algo que se experimenta dentro e que se vive dentro, se quisermos ver assim. Portanto, eu creio que tem que ver com isso, porque se pensarmos em nós próprios, é assim que crescemos com embates, crescemos tendo consciência deles, e se pensarmos na nossa natureza, ou melhor, na natureza à nossa volta, que também é nossa, da qual fazemos parte, vemos que também é assim. Uma planta vai se adaptando ao espaço em que está, ou seja, passa por um período difícil, de seca, de stress hídrico, por exemplo, até perde a folha toda, mas quando essa folha vem novamente, já vem mais adequada para o sítio onde está. Ou seja, ela está-se a harmonizar com o sítio onde está. E, no fundo, com ela própria, está a crescer. Ou seja, conseguimos perceber isso fora e conseguimos perceber isso dentro. Ou seja, vamos vendo que depois desse período mais obscuro, estamos mais crescidos, digamos assim. Provavelmente, pelo menos o objetivo é esse, somos mais humanos. Sentimos-nos, ainda que sejam passos muito pequeninos, mas sentimos-nos mais bondosos, mais generosos, se calhar com um bocadinho mais de compreensão, se calhar compreendemos melhor as fragilidades humanas, em vez de nos chatearmos logo, não é? Quando alguma pessoa, por algum motivo, nos fere, se calhar vamos perceber melhor porque é que aquela pessoa agiu daquela forma e não de outra. Portanto, isso é crescimento, isso não é... muitas vezes vemos ao contrário. O isolar-se, o esconder-se, o querer proteger-se, obviamente não é harmonia, estamos a entrar em desarmonia. Se pensamos na ideia de harmonia como um círculo, vamos supor um círculo de pessoas em torno de um fogo, em torno de um centro, cada vez que um ou se aproxima demasiado ou se afasta, está a causar uma desarmonia no círculo todo. Portanto, é um pouco isso relativamente a nós próprios, e é um pouco isso também quando falamos do tal grupo humano, que há bocado estávamos a dizer, muitas vezes a harmonia é querer pertencer. A questão é pertencer a quê? Não é? Ou seja, queremos pertencer à humanidade. Queremos servir a humanidade. Não queremos pertencer a algo que está fora disso. Essa é a grande questão. E há pouco, quando vos falava de opiniões, etc., estava-me a referir também a isso. Ou seja, tudo aquilo que nos coloca numa bolha e que nos afasta do outro, afasta-nos do mundo. Bom, voltando à deusa harmonia, algumas questões também muito rapidamente interessantes. O facto de ela casar-se com Cadmo, que é o herói fundador de Tebas, mas o facto de ela se casar com Cadmo depois de ele ter sido iniciado nos mistérios, só depois é que tem direito a casar-se ou unir-se à harmonia, também é muito interessante relativamente ao ser humano. Ou seja, todos nós vamos em busca, simbolicamente, de nos casarmos com essa harmonia, ou seja, de conseguirmos ter uma vida harmoniosa. Mas para isso, voltamos à questão do Deus Ares, para isso é preciso passar determinadas dificuldades, ou crescer para além dessas dificuldades. Portanto, vemos todo o mito, de uma forma muito breve, todo o mito nos está a falar sempre da ascendência da harmonia, ou seja, de Ares e Afrodite. Ou seja, por um lado, de um Deus enfim, mais ausente, mais solitário, por outro lado, de uma deusa muito comunitária, muito voltada para o mundo. Inclusivamente o facto da deusa Afrodite ter por animal a pomba é por isso mesmo, ou seja, por ser aquele animal que tem mais necessidade de estar na cidade, de estar com as pessoas, de estar próximo do mundo, não se isolar, para além de todas as questões da beleza, graciosidade, etc., que lhe são inerentes. A deusa em si, a deusa harmonia, presidia ao casamento, ou seja, a harmonia nas relações humanas, ao casamento em concreto, por via
da sua mãe, ou seja, conseguir-se nas diferenças, precisamente encontrar que cada uma das partes preencha o que falta na outra e assim possam, entre aspas, rodar juntas, caminhar juntas e ir em direção ao mesmo ponto no infinito. Por outro lado, ela é a deusa que preside também a harmonia na guerra, a harmonia entre os camaradas, entre os soldados, que na Grécia, já que Cadmo foi o fundador de Tebas, temos o Sagrado Batalhão de Tebas, que é precisamente nesse sentido, chega-nos este exemplo de como a união faz a força, de que forma um soldado protegendo o que tem exatamente ao lado provocam uma sinergia, ou seja, são muito mais do que dois. Portanto, ela também tem isto, ou seja, uma guerra justa, uma guerra harmoniosa. Eu sei que é difícil, com este passar do tempo, é difícil encontrar alguma justiça. Mas pronto, passamos para dentro e entendemos que é justo combatermos a nós próprios. Sim, é justo crescer, temos esse direito. Não temos de ter pesos, cadeias a puxarem-nos para baixo. Não temos de ter inimigos interiores, ou seja, temos de os identificar primeiro, que se calhar é o mais difícil, e depois ter a coragem de avançar. E lá está, esse crescimento é ir em direção a nós próprios. Bom, estávamos a dizer há pouco que se calhar uma forma fácil de sintetizar o que é a harmonia é pensarmos nas virtudes, ou seja, que é precisamente aquilo que nos faz crescer, que nos une. Efetivamente, se pensarmos na origem da palavra, virtus, ou da raiz vir, tem a ver com homem, coragem, virilidade, podemos dizer verticalidade, se quisermos ver assim. Bom, vamos perceber que quando se fala de virtudes, fala-se de humanidade, ou fala-se de ser humano, ou de caminho humano. Portanto, quando estamos em busca, podemos dizer, da virtude última, ou daquilo que nos chama, aquilo que pode representar o fim do caminho, estamos a falar da harmonia, mas para a harmonia, ou na harmonia, estão todas as virtudes. Ou seja, tudo o que quisermos dizer isto é virtuoso, ou isto é uma virtude, tem que ser harmonioso, não há outra maneira. Não se pode dizer que está em desequilíbrio. Não é? Se passamos assim para a parte do belo e pensamos na arte, nós consideramos a arte bela porque é harmoniosa. Não vamos considerar belo só em parte, dizer é mais ou menos. É mais ou menos belo. Tem aqui uma parte bela e o resto não é. Não, isso é porque está em desarmonia, algo ali que não está bem. Se for harmonioso, nem nos ocorre que falta alguma coisa, porque não falta absolutamente nada. Ou seja, é exatamente o que lá está, tem tudo. Ou seja, tem tudo em si. Tal como naqueles momentos da nossa vida em que sentimos que já está, não preciso de mais nada. Por vezes, olhar para a natureza, a ver nascer do sol, o pôr do sol, o que seja. São momentos em que não precisamos absolutamente mais nada. Não, não estamos a pensar no que é que queremos com aquilo, ou não estamos a pensar para onde é que aquilo nos vai levar. Se falamos também, há pouco estávamos a falar da questão da saúde nas nossas várias dimensões, que é precisamente essa harmonia. Ou seja, quando surge algum problema, a primeira resposta, obviamente, é algo está em desarmonia. Depois, obviamente, é preciso um trabalho nesse sentido, de voltar a harmonizar. Quando falamos na questão das artes, quando falamos na questão do belo, estamos a falar essencialmente do mesmo, ou seja, da arte como a busca pelo belo. Sei que existem muitas definições de arte e a arte pode receber todas as definições. Nós estamos aqui para dizer a arte é isto, não é aquilo. É tudo o que ela quiser ser. Mas ela busca o belo. De uma ou de outra forma, o que ela busca na realidade, ou seja, aquilo que é a verdade, é o belo. E vai-se expressando de várias formas, como também a saúde se vai expressando de várias formas dentro de nós. Daí termos, por exemplo, relacionado com uma harmonia
do corpo físico, temos, por exemplo, a arquitetura, que muitas vezes até repete, ou procura repetir, no caso da arquitetura religiosa, a forma do corpo humano, por exemplo. E de haver muitas leituras nesse sentido, dando assim um salto muito grande, se pensarmos nos templos de Khajuraho, na Índia, que por fora são assim muito mundanos, vamos dizer assim, ou seja, com representações muito voltadas para o desejo, para o mundo, etc., por dentro são muito, ou por contraste, comparativamente, muito sóbrios e muito voltados para o sagrado. Portanto, está como que a representar o que é uma vivência física externa e o que se esconde ou que passa para além dela. Por exemplo, se falamos de uma harmonia mais ao nível da nossa vida e da nossa vitalidade, isso já está em relação com a escultura, por exemplo, já não é propriamente, ou seja, aqui já não é a arquitetura em si, mas já está relacionada com outra forma de arte, também fixa no tempo, mas que é a escultura, que tem que ver com o movimento, obviamente, tem que ver com a nossa vitalidade, com a nossa vida. E podemos continuar por aí fora. Por exemplo, no caso das nossas emoções, estão relacionadas com a pintura. Ou seja, aquilo que nós podemos tentar procurar como uma harmonia ou uma desarmonia emocional, podemos tentar perceber como uma harmonia entre as cores. Não é? Da mesma forma que se pensamos em música, podemos pensar numa harmonia entre as notas musicais, entre os números, como quisermos. No caso da música, está mais relacionado com a vontade. Seria a arte no seu aspecto mais metafísico. Mas enfim, isto são exemplos para tentar perceber de que forma é que tudo isto, e podíamos continuar, porque depois da pintura temos a dança, depois temos o teatro, ou seja, podíamos continuar por aí fora. De que forma é que tudo isso faz uso das diferenças, ou seja, todas estas artes estão a jogar com forças contrárias, estão a jogar obviamente com leis da natureza, estão a jogar com diferenças, com aspectos, volto a dizer, dificilmente conciliáveis entre si, mas o resultado que sai dessa união, dessa harmonização, é absolutamente espetacular. E é aquilo que podemos chamar de belo, efetivamente. Bom, neste sentido, para sintetizar, podemos perceber, e acho que na prática o entendemos, que se não excluirmos nada da nossa vivência, se não excluirmos nada da nossa aprendizagem, se aceitarmos tudo que nos trouxe até aqui, e se nos mentalizarmos que aceitamos o que a vida nos vai trazer também, no fundo estamos a crescer e estamos a ser cada vez mais harmoniosos, cada vez a aproximar-nos mais desse conceito aparentemente longínquo, mas que se consegue precisamente nesse respeito por mim e pelo outro. Consegue-se precisamente no não querer que os outros sejam como eu quero que eles sejam, por exemplo. Ou não querer que a vida seja aquilo que eu desejo, ou que me passa pela cabeça, ou que, enfim, nem é imagina, é fantasio que há de ser. Ou seja, se eu aceitar como é e ocupar o meu lugar nessa vida tal como me chega, e nessa humanidade, nesse bocadinho de humanidade que nos vai chegando, é assim que me vou tornando eu próprio mais harmonioso e que ao menos podemos sonhar com um mundo mais harmonioso, mesmo que seja difícil por vezes, quando olhamos à nossa volta, perceber onde é que está essa harmonia, andarmos à procura dela, pelo menos sonhamos com ela. Podemos imaginá-la, podemos projetá-la, e podemos viver em nome dela. Ou seja, isso é o que de mais humano existe, é o que de mais real em cada um de nós existe. É como é que fechados em cada um de nós nos conseguimos relacionar uns com os outros. Como é que numa vida finita conseguimos deixar a nossa marca. Como é que conseguimos ocupar o nosso lugar. Como é que deixamos a pegada, como é que percorremos um caminho e se calhar ajudamos um pouco mais a que esse caminho fique
visível ou mais facilitado para quem vem depois de nós. Ou seja, por isso é que há pouco estávamos a ver, a harmonia tem todas as virtudes em si, porque necessita, ou nós necessitamos de as conquistar precisamente para nos tornarmos harmoniosos. Bom, e nesse sentido gostava de vos deixar com esta ideia de que a harmonia é a meta, ou seja, a harmonia é o topo, voltamos à ideia do cone, se quiserem, a ideia da pirâmide, é aquilo que nos está a chamar a todos, é aquilo com o que sonhamos, ou seja, na realidade é com isso que sonhamos, mesmo enfim, quando estamos às vezes num embate de ideias, o que queremos na realidade é a harmonia. Às vezes não deixamos, não somos fiéis a nós próprios a esse ponto, preferimos ganhar na desarmonia do que sermos harmoniosos, mas o que nos está realmente a chamar na guerra, na questão de Ares, na questão do amor também, falando também da harmonia, ou seja, o que é real no amor é precisamente a união, é precisamente a harmonia. E todo o caminho é um caminho de união e de harmonia, de aproximação nesse sentido. Daí aquela ideia do ponto, seja no centro da circunferência, seja no infinito. É isso que nos está a chamar. Portanto, queria-vos deixar esta ideia da harmonia representar o caminho humano, a meta. Muitas vezes temos dificuldade de entender qual é a meta. Creio que a harmonia funciona muito bem nesse sentido, ou seja, encontrar a união, indo ao sentido da palavra, encontrar a união de todas as coisas, esse uno, essa unidade, e sonhar em fazer parte dele e um dia conseguirmos fazer parte dessa mesma união. Obrigado.